Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma manhã com Deus. Vamos juntos seguir as estações do Tabernáculo de Moisés. 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. Bom dia, Lídia. Muito bom ter você junto comigo. Vamos juntos nos colocar na presença de Deus de forma consciente. Vamos meditar no tabernáculo, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia. Nós somos ovelhas nas suas mãos, rebanho sob os seus cuidados. Salmo 95, versículo 7. Nós estamos aqui para juntos caminharmos no tabernáculo, porque nós somos o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus na terra. Hoje nós vamos estar meditando no na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Esta é a nossa primeira estação. Hebreus capítulo 5, versículo 5, a Arca da Aliança, o lugar santíssimo. Depois do véu, ali nós estamos, por quê? Porque nós, quando acordamos, já acordamos na presença de Deus. Nós estamos assentados, não aqui nesse banco onde estamos, mas nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então estamos no terceiro céu. Nós estamos diante do trono de Deus. Tem 24 tronos em torno daquele trono. Num daqueles tronos representa um dos nossos assentos. E ali nós estamos. Então, em Hebreus, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, verso 5 diz: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vamos nos situar em que momento estamos na vida de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele nasceu de mulher, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. É nesse ponto em que está escrito aqui: eu hoje te gerei. Quando Maria recebeu a visita de um anjo, lhe foi dito que ela teria um filho e que ele seria o Cristo, aquele que haveria de remir Israel. Ela ficou surpresa com aquela notícia e disse: Como poderei eu ter filho se eu sou ainda virgem? Eu ainda não conheço nenhum homem. E aí o anjo disse para ela: Você receberá a visita do Espírito Santo. Ele conceberá e você dará um filho, luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então, Jesus teve um corpo preparado. Por que ele teve esse corpo preparado? Porque Jesus, aliás, voltando lá atrás, quando Deus concebe a humanidade, ele diz assim: eu farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Ok? Então Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O primeiro homem que ele fez foi Adão. Ele foi lá, pegou Adão, moldou ele do barro, assoprou o fôlego de vida e Adão se tornou uma alma vivente. Então ele tinha um espírito para adorar a Deus, uma alma para comandar o planeta Terra e um corpo para colocar em execução os desígnios de Deus colocado no coração de Adão. Adão se rebelou contra Deus. E ali, naquele momento, Adão criou um terrível problema para Deus. Por quê? Porque Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Ele disse: Adão, a terra está colocada em tuas mãos, você deverá dominar a terra, você deverá dominar todos os seres viventes, você deverá multiplicar-se na terra. Então, o que aconteceu naquele instante? Os céus são os céus do Senhor.
mas ele entregou a terra ao filho do homem. Ora, a partir do momento que ele entrega a terra a Adão, ele não pode mais tomar a terra de volta. Se Adão se rebela, o que equivale a Deus perder o planeta Terra. Ele teria que abdicar do planeta Terra. E aí ele cria um problema terrível, porque ele não pode voltar atrás, ele não pode abdicar do planeta Terra. O que ele faz? Ele próprio, o próprio Deus, se faz homem. Só que para Deus se fazer homem, ele tem que se esvaziar de si mesmo e ele tem que ganhar uma forma humana. Então o filho assume esse papel. Ele disse: Pai, eu vou e assumo essa posição. Eu vou nascer da geração de Adão, eu vou nascer do ventre de Maria, eu vou receber um corpo humano como todo humano recebe, e ao receber isto, eu vou cumprir os teus desígnios. Então, esse Adão foi o primeiro homem representante legal, e ele fracassou. Deus envia um segundo representante legal, e esse não fracassa. Então, ele, Jesus, ele não teve por usurpação tomar o lugar que lhe era reservado. Ele entrou na terra absolutamente entregue na dependência de Deus. Ele não podia fazer coisa alguma na terra se Deus não lhe designasse algo a fazer. Por quê? Porque olha só o que Jesus fez. Quando o pai e o filho entenderam que o primeiro ser criado haveria de se rebelar, mas que o propósito de Deus era criar um homem segundo a imagem de Deus, e Jesus seria este homem, e Jesus assumiria esse homem, só que para ele assumir esse homem, ele também tinha que assumir que ele seria o Cordeiro de Deus. Ele teria que assumir que ele iria para a cruz. Então a Bíblia diz, ele esvaziou da sua divindade para se tornar um servo. Agora note isso. Quando lemos em Filipenses, não lemos que ele se esvaziou para se tornar um homem. Não, ele se esvaziou para se tornar um servo. Aí ele olha para toda a criação de Deus, os anjos, os animais, as aves, os peixes, tudo que tinha sido criado, e ele faz uma pergunta. Quem de todos os seres criados, quem de todos os seres criados, inclusive o homem, tem a característica de servo, tem a natureza de servo, tem impregnado no seu DNA que ele é servo. E aí ele percebe que o ser humano é o único que cumpre esse requisito, então ele se faz homem. E ele, sendo homem, ele vai na obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso aqui diz, Cristo a si mesmo não se glorificou para tornar sumo sacerdote. Para ele se tornar sumo sacerdote, ele tinha que ir para a cruz, porque ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdote que existia naquela época em que Jesus nasceu era o sacerdote levítico. Ele, para ser sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, ele não poderia ter vida natural, ele teria que morrer e ressuscitar para assumir um sacerdócio em um outro nível. E foi o que Jesus fez. E é nesse sentido que nós vamos fazer a nossa primeira oração. Pai, eu glorifico a Ti, porque o Senhor enviou o Teu Filho para assumir essa posição gloriosa de sumo sacerdote. Mas para que isso acontecesse, ele teve que trilhar a senda da cruz. Ele teve que se submeter ao sofrimento. Ele teve que se deixar crucificar. Mas ele tinha a convicção que se ele te obedecesse até a morte, o Senhor viria com teu Espírito Santo para o resgatar do túmulo da morte e o colocar vitorioso sobre todos os seus inimigos. Por isso eu louvo, ó Pai, por ter enviado o teu Filho amado, a quem nós amamos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa segunda estação, altar de ouro. O altar de ouro está no verso de número 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa
é a mais extraordinária notícia do universo. Vamos de novo recapitularmos o que está acontecendo. Quando Jesus chega na Terra, ele nasce judeu. Ele nasce da tribo de Judá. Ele nasce filho de Davi. Ele nasce preparado para ser rei de Israel, ou seja, herdeiro de Davi. Portanto, ele nasce em condição de reinar daquele ponto para todo sempre. Só que ele não nasceu na condição de sumo sacerdote. Por quê? Ele nasceu da tribo de Levi. E Deus havia escolhido como sacerdote a tribo de Judá. Aliás, a tribo de Levi. Ele nasceu da tribo de Judá, mas o sacerdócio estava na tribo de Levi. Então Jesus, ele podia ser rei de acordo com a descendência dele, de Davi, mas ele não podia ser sacerdote porque ele não pertencia à tribo sacerdotal. Então tinha um impasse aqui. Ele podia ser rei, mas não podia ser sacerdote. Ora, o que acontece? Ele segue a sua existência como o cordeiro. Ele podia ser o cordeiro, mas ele não podia ainda ser o sacerdote. O sacerdote era a tribo de Levi. Só havia uma condição dele assumir um sacerdócio: se existisse um outro sacerdócio que não era da tribo de Levi. Mas que sacerdócio seria esse? Voltando às Escrituras, nós encontramos um homem extraordinário, um homem que aparece num passe de mágica. Quem era ele? Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Ele foi um homem extraordinário. Por quê? Porque, olhando a história para trás, nós temos alguns homens que são ícones para nós. Adão, o primeiro criado, que caiu. O segundo, Noé, que construiu a arca e deu continuidade à humanidade. O terceiro foi Abraão. Abraão, nós que recebemos Jesus como Salvador, somos filhos de Abraão. Abraão foi chamado por Deus de uma terra estranha e ele foi, olha de novo a palavra obediente, ele foi obediente, ele saiu daquela terra estranha e veio para Canaã da mesma maneira que Jesus desceu do céu e em obediência caminhou para a cruz. Então, como Abraão veio em obediência para a terra, Deus se alegrou com Abraão. Como Jesus foi em obediência para o Calvário, Deus se alegrou de Jesus. Deus o Pai se alegrou de Jesus. E quando Deus se alegra com Abraão, Deus vai visitar Abraão. E como é que Deus visita Abraão? Aparece um homem, sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Um homem que preenche os dois requisitos. Ele é rei e ele é sumo sacerdote. Isso coloca que a natureza do ser humano, a nossa natureza, é dupla. Nós temos que liderar, mas nós temos que ministrar. Nós temos que conduzir, mas nós também temos que apacentar. Nós temos essa dupla natureza. Então, Melquisedeque, ele possuía dupla natureza. Ele era sacerdote segundo a ordem, aliás, ele era rei em Salém. Salém é Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Ela é colocada como a cidade que está no centro da terra, a cidade do grande rei. E Melquisedeque reinava sobre essa cidade, mas ele não só reinava sobre essa cidade, como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E, olhando para Melquisedeque, nós não encontramos nele uma genealogia. Era como se ele não tivesse começo e nem tivesse fim. É como se ele fosse o filho do homem que desceu à terra pré-encarnado, assumindo aquela posição para entregar uma bênção a Abraão. Abraão vem e entrega o dízimo ao Senhor. E aqui nasce o dízimo, o reconhecimento de que Deus reina sobre o universo. Quando Abraão entrega o seu dízimo
a Melquisedeque, ele está dizendo: eu reconheço que estou nesse planeta como um peregrino e destinado a cumprir uma missão. E ele chega para Melquisedeque com todos os seus tesouros. Mas antes, vamos voltar lá nessa história extraordinária de Melquisedeque, que está em Gênesis, me parece no capítulo 14, quando Abraão, e aí é importante nós entendermos a ordem do texto, a Bíblia diz assim: ele era sacerdote sobre Melquisedeque, Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoa Abraão. Porque ele abençoa Abraão, Abraão entrega o dízimo a ele, e por ele entregar o dízimo, vamos lá, Melquisedeque, para abençoar Abraão, trouxe pão e vinho. Pão representa o corpo de Jesus, vinho representa o sangue de Jesus. Então Melquisedeque traz os elementos de morte. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá vida a muitos. E aqui é um princípio importante para nós. É o princípio da obediência. O princípio da obediência implica morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. Se o grão de trigo não morrer, entenda, se você não passar por um processo de morte, você vai ficar sozinha. Se eu não passar por um processo de morte, eu vou ficar sozinho. Entenda, quando a gente senta num determinado lugar, num dia em que a gente está abatido, cansado, e a gente fala assim: puxa vida, eu estou sozinho, não tem ninguém que é por mim, ninguém me entende, ninguém me compreende, ó vida, ó vida. Quando a gente fica nesse dia, que a gente fica absolutamente frustrado, é porque nós estamos tão egocentrados, estamos tão voltados para nós, que a gente fica absolutamente sozinho. Por quê? Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, não tem como estarmos só. Nós temos o Espírito conosco, então já não estamos só. Se nós temos o Espírito conosco, nós podemos doar a nossa vida para o outro. Por que nós podemos doar a vida para o outro? Porque já temos tudo. Nós já temos todas as bênçãos espirituais, nós já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade, nós já temos, tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, então o que queremos mais? A única coisa que nos resta fazer é entregar a nossa vida a serviço do outro. Quando nós sentimos a solidão, é porque estamos nos recusando a servir. Nós vamos ser felizes se colocarmos a nossa vida a serviço do outro, porque essa é a essência da nossa natureza, servir. Então Melquisedeque veio fazer o quê? Servir Abraão. Ele entregou a Abraão o pão e o vinho e a bênção. O que Abraão faz? Abraão entrega de volta a bênção, o dízimo, a sua própria vida. Então, essa é a transação, essa é a aliança que se estabelece entre Deus e Abraão. E Jesus, ele é esse sumo sacerdote. Então, da mesma forma que criou esse relacionamento íntimo entre Deus e Abraão, cria-se também a possibilidade de um relacionamento íntimo entre Jesus e nós. Ele, o sumo sacerdote, e ele olha para nós e diz: aqui está o pão, aqui está o vinho, aqui está a bênção. Qual é a tua resposta? Aqui está o pão, aqui está o vinho, aqui está a bênção. Qual é a tua resposta? Vamos orar. Amado Deus e Pai, que a nossa resposta seja uma resposta de amor. Que assim como Abraão se dispôs a entregar tudo a Ti, também nós o façamos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa terceira estação, chegou a hora do nosso café da manhã, a mesa de pão já está servida. Já sabemos que o sumo sacerdote é Jesus, Melquisedeque, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Jesus vem até nós trazendo pão e vinho e trazendo a bênção junto com ele. E agora nós vamos nos alimentar em Hebreus capítulo 5, o versículo de número 9.
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha, vamos rebobinar a fita. Jesus recebe um corpo, e esse corpo ele é concebido pelo Espírito Santo. Ok. Aí você e eu, nós estamos aqui conversando e você diz assim, também Jesus é o Filho de Deus. Ele vivia lá na eternidade passada. Nós nascemos de mulher. Não tem nem comparação a nossa vida com a de Jesus. Nós somos pé rapado. Nós nascemos pecadores. Jesus não. Jesus ele nasceu num berço, já existia num berço de ouro, né? Jesus existia ao lado da glória. Jesus estava sentado à direita de Deus, lá no universo, naquele lugar glorioso. Nossa, você sabe qual foi a cidade que eu nasci? Se eu contar a cidade, você sente e chora. Se eu contar para você o dia do meu nascimento, o que aconteceu naquele dia, você sente e chora. E assim a gente começa a se lamentar, comparando o nosso nascimento de um pé rapado com o nascimento do glorioso. Mas espera lá. Espera lá. Jesus também não nasceu num lugar assim glorioso. Ele está dizendo aqui que ele recebeu um corpo. Mas onde que ele recebeu um corpo? Vamos ver. Jesus recebeu um corpo numa manjedoura, numa cidade pequenininha chamada Belém. A gente tem cidades grandes. Eu nasci em Dourados. Eu lembro, vamos ver se eu lembro ainda. Dourados, qual a primeira distrito? Tem o distrito de Itaú. Era um distrito de Itaú, comparado com Dourados, era um lugarzinho pequeno. Então seria como se Jesus tivesse nascido no distrito de Itaú. Quem ia olhar para aquele lugarzinho? Aquele lugarzinho. Mas aquele lugarzinho nasceu o soberano de todo o universo. Como? Um lugarzinho pequenininho, que ninguém presta atenção nele, nasceu o soberano de todo o universo. Agora, escreve aí aonde você nasceu. Escreve aí, eu nasci em. Escreve aí aonde você nasceu. Escreve aí, eu nasci em. Vamos fazer o comparativo entre nós e Jesus. Eu nasci em. Então, se eu vou responder, eu digo, eu nasci em Dourados. Agora, você nasceu aonde? Eu nasci em Dourados. Vamos fazer agora o comparativo. Aonde que Jesus nasceu? Jesus vai responder, eu nasci em Belém. Eu nasci em Dourados, Jesus nasceu em Belém, ok. Agora, note um detalhe. Antes de Jesus nascer em Belém, a Lídia nasceu em Cabo Frio. Ok, Cabo Frio, Dourados, Belém. O que esses três lugares têm em comum? Cabo Frio, Dourados e Belém. O que esses três lugares têm em comum? Belém, Cabo Frio e Dourados. O que esses três lugares têm em comum? Os três lugares estão no planeta Terra. Os três lugares estão no planeta Terra. Agora, antes de Jesus vir para o planeta Terra, aonde que Jesus estava? No terceiro céu, com Deus. Então nós temos aqui o planeta Terra e Jesus. Só que ele teve que se esvaziar e se fazer homem. E nós? Aonde nós estávamos antes de nascer? Aonde nós estávamos antes de nós nascermos na Terra? Será que você consegue responder essa pergunta? Aonde você estava antes de você nascer em Cabo Frio? Aonde que eu estava antes de eu nascer em Dourados? Aonde Jesus estava antes de nascer em Belém? Aonde que nós estávamos antes de nascermos no planeta Terra? Sabe aonde que nós estávamos? No livro da vida que estava
escrito desde a eternidade passada. Nós já tínhamos o registro. Olha como isso é extraordinário. Observa o que Davi escreve quando ele conseguiu entender esta verdade. Ele escreve lá no Salmo de número 139, ele diz assim, no Salmo 139, ainda a palavra não chegou à língua, e o Senhor já a conhecia. E ele diz assim, Salmo 139, ele diz assim, tu me cercas, tal conhecimento é maravilhoso, é sobre modo elevado. Para onde eu irei? Graças te dou. Aí ele escreve assim, os meus ossos foram encobertos. Aí ele diz, fui formado e entremecido como nas profundezas da terra. E aí no verso 16, ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Jesus estava na eternidade passada, e nós estávamos na eternidade passada. Jesus era existente e nós estávamos registrados no livro de Deus. Quando nós chegarmos na eternidade futura, nós vamos ter acesso àquele livro. E nós vamos olhar para o livro e vamos ler o livro. E o livro vai narrar a vida que nós tivemos, porque Ele nos criou. Nós somos criados por Deus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Nós nascemos, um no Cabo Frio, um em Dourados, o outro em Belém. Mas antes de cada um de nós estivéssemos aqui no contexto terra, nós já estávamos no céu. Jesus como existente e nós como registro de Deus sobre a nossa existência. Nós já existíamos para Deus. Ele já tinha preparado todas as coisas. Nós não somos fruto do acaso. Não é por acaso. Porque vai ser escrito lá na eternidade, este nasceu em tal lugar. A maravilha disso, eu nasci em Dourados, eu nasci em Cabo Frio, eu nasci em Belém. A maravilha disso, desse registro, não é que nós nascemos ocasionalmente naquele lugar. É porque lá no livro estava determinado que era aquele lugar que nós teríamos início de nossa história no planeta Terra. Jesus nasceu em Belém, vindo do Pai. Nós nascemos na nossa cidade, vindo do livro do Pai. Olha quanta semelhança. Por isso que Jesus veio, para resgatar quem nós somos, a nossa origem. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. E é nesse sentido que vamos orar nesta estação. Pai, quão glorioso, Senhor, é o nosso nascimento. Porque é dar luz ao mundo daquilo que estava no livro. Que conexão extraordinária, Pai. Saber que cada um dos nossos dias, por mais negros e tenebrosos que eles tenham sido, estão escritos no teu livro. Nós te somos gratos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Precisamos de mais luz. Vamos para o candelabro.
verso 4 de Hebreus, capítulo 5. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Gente, o que significa ninguém tomar essa honra para si mesmo? Quando a gente vai para Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, falando da soberania de Deus. Entenda isso. Deus é soberano. Ele faz as suas escolhas. Ele olhou para a humanidade. Ele olhou para Adão. E ele disse assim: eu vou fazer Adão. Eu posso fazer Adão com qualquer formato possível e inimaginável. Adão poderia ter sido construído como se fosse um anjo. Se ele tivesse sido construído como se fosse um anjo, um corpo espiritual, primeiro, nós não estaríamos aqui. Porque anjo não pode gerar outro anjo. Deus não podia construir Adão como se fosse um anjo. Porque se ele construísse Adão como se fosse um anjo, não haveria descendência de Adão. Deus vai e constrói um homem que pode ter dentro dele uma descendência. Mas Adão, ele perde o significado da sua existência. Deus tinha um plano. Envia Jesus. E ele permite que todo descendente de Adão, pela fé, possa não nascer da vontade do homem, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas possa se reconectar com Deus e nascer de Deus. Jesus vem e diz: importa nascer de novo, porque esta é a única condição de entrar no reino de Deus. E João vem e diz: e a todos que receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Esta honra não é dada a ninguém senão aquele que Deus determina que seja assim. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aí Paulo vem e diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois ainda jamais resistiu. Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Está em Romanos capítulo 9, verso 19. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Quantas vezes as pessoas estão hoje se perguntando: por que me fez assim? E o que elas estão fazendo? Elas estão querendo ser de um jeito diferente. Elas pintam o cabelo de um jeito diferente. Elas vão para uma operação cirúrgica para mudar o formato do nariz, o formato dos lábios, o formato dos olhos, o formato do corpo, porque elas não se aceitam do jeito que elas foram criadas. Elas querem um outro corpo, mas esse clamor por ter um outro corpo, um corpo diferente, um corpo que ela olha para o espelho e diz: eu não quero ser isso que está no espelho, eu quero ser um outro corpo. Elas não sabem que esse corpo já está preparado, esse corpo glorioso virá com o arrebatamento da igreja, com a ressurreição dos santos. Nós vamos receber um corpo glorificado, esse corpo que nós temos, esse corpo de barro, esse corpo que vai voltar para o pó, esse corpo
é somente para carregar um bem precioso muito maior que está dentro do corpo, que é a nossa alma, porque a nossa alma está gemendo, a nossa alma está gemendo, pedindo por um novo corpo. Mas não adianta você ir ao médico pedir para dar uma forma a este corpo, porque não é isso que a tua alma está querendo transmitir para você. O que a alma está querendo transmitir para você é que ela quer receber o corpo glorificado, o corpo que vem de Deus. Para de tentar enxergar esse corpo como resultado final da tua beleza. A tua beleza é muito maior, mais profunda do que isso que você se enxerga no espelho. Quando a gente se enxerga no espelho, a gente afunda. Depois vamos chegar na pia de cobre. A pia de cobre é quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós enxergamos quem nós somos. Quem é você, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste deste modo? Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Quando a gente faz uma indagação desse tipo, é porque nós estamos enxergando a morte. É como se a nossa existência terminasse no túmulo. É como se nós enxergássemos a podridão dos nossos ossos e dissesse: Deus, eu vim aqui para ser osso podre, cheiro terrível, que ninguém vai querer chegar perto de nós. E a resposta é: quem é você para discutir? Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Ou não tem o oleiro direito de sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É por isso que o autor aos Hebreus vem e diz, no verso 4, ninguém tome para si esta honra. Ou não pode chegar e eu vou para o céu, vai de que jeito? Eu vou pela minha vontade, pela força do meu braço, pela minha carne, porque eu fiz boas obras, porque eu comprei o meu direito. Entenda, o salmista disse que toda a fortuna do mundo não é suficiente para pagar a redenção de alguém. Teve que descer um homem do céu e se tornar carne, ser obediente até a morte, morte de cruz, para o terceiro dia ressuscitar e voltar e ocupar a posição gloriosa que ele tinha antes dele se fazer homem. O cordeiro teve que morrer, então não há como ter essa honra por sua própria força e boa vontade. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus. Arão foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus. Eu fui chamado por Deus. Nós fomos chamados para sermos filhos e filhas amados de Deus. Para sermos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. É uma chamada por demais extraordinária. E nesse altar de ouro, quando nós assumimos que somos a habitação do Espírito de Deus, nós reconhecemos a nossa chamada. Nós reconhecemos o nosso vínculo com o Eterno. Nós reconhecemos que nós não somos frutos do acaso. Nós reconhecemos que estamos no coração de Deus por todo sempre. E vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós reconhecemos, Senhor, que estamos no Teu coração. Nós não somos frutos do acaso. Quantas vezes, Senhor, a gente olhou para o nosso corpo e alguma coisa nós não gostamos dele. E aí a gente começa a ficar discutindo com o Senhor se não poderíamos ser melhor desse ou daquele jeito. Quando, na verdade, o Senhor tem um corpo glorificado, preparado para nós,
como parte da nossa história, que já está registrada no livro da vida. Senhor, dá-nos olhos espirituais para vermos a nossa verdadeira identidade diante de Ti. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Chegou a hora de nós irmos para o pátio, começando a nos preparar para esse dia. A pia de cobre está no verso 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. Com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Que palavra! Nós demos uma olhada do nosso vínculo. Eu nasci em Dourados, eu nasci em Cabo Frio, eu nasci em Belém. O que é que Belém, Cabo Frio e Dourados têm em comum? Todos fazem parte do planeta Terra. O que é que o planeta Terra tem em comum? É o lugar que Jesus olhou e buscou encontrar um servo. E dentre todos os seres criados, ele procurou, não podia ser um leão, não podia ser um urso, não podia ser um anjo. O único que se encaixava na condição de servo era o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele se fez homem e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós, no tempo decorrido, desde o dia que aceitamos Jesus como Salvador, até hoje, quantos anos se passaram? Eu teria que fazer as contas de cabeça, eu não sei. Eu sei que eu me converti com 18 anos. Se eu 58, 18, 28, 38, 48, 58, dá 40, 59, 41 anos. No tempo decorrido, 41 anos, eu já devia ser mestre. E ainda não sou. Preciso de leite. Significa que eu passei 48 anos na ignorância do que Deus tem para mim. Significa que eu passei 48 anos cego para as realidades espirituais. Significa que eu passei 48 anos dormindo entre os mortos, comendo das bolotas dos porcos. Significa que eu passei 48 anos ignorante do que Deus tinha preparado. E com efeito, devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido. Quantas vezes houve aquele clamor dentro de nós de buscar conhecer com mais propriedade as Escrituras. E nós preferimos sentar em um sofá, assistir um filme, usando os nossos momentos de lazer para dizer: como estou cansado, como eu estou cansado. Um cansaço que vem do quê? Vem da preocupação do dia a dia. E por que existe essa preocupação? Porque nós não levamos tudo em oração diante de Deus. Uma das coisas mais impressionantes que eu li foi acerca do pastor Paul Yong-cho, David Yong-cho. Ele é o pastor da maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro, ele deve ter perto de 80 anos, ou passou de 80, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro contando a jornada dele. E ele escreveu, acho que desde a década de 50, ele iniciou o seu ministério. Então ele escreveu um livro de
80 anos, vamos tirar 20, 60 anos de ministério, alguma coisa assim. E ele escreveu algo radical. Ele disse assim: eu nunca dormi cansado. Como que pode um homem viver 60 anos e nunca dormir cansado? Isso é absolutamente impossível, mesmo para o pastor Show. É impossível um homem nunca dormir cansado. Aí eu fui ler. De que jeito que ele conseguiu passar a existência dele sem nunca dormir cansado? Imagine você, pastor Paul Yong Cho, maior igreja do mundo. Como seria a rotina do trabalho dele? Por certo, ele tem que pregar todos os dias. No começo da igreja, se ele tinha 5 cultos, era possível que ele tivesse que pregar 5 cultos. Ele conta que houve uma época que ele achava que, porque ele era o pastor da igreja dele, a igreja dele já devia ter uns 4 mil membros, 5 mil membros, não, talvez mais do que isso. Então ele chegou à conclusão que eu sou o pastor da igreja, quem é que batiza nessa igreja? Eu. Só eu posso batizar. Eu sou o pastor dessa igreja. É assim que ele pensava. E ele conta que um dia tinha uma fila de pessoas para ser batizado. Então ele batizava. Em nome de Jesus, tchum. Em nome de Jesus, tchum. Em nome de Jesus, tchum. Numa hora ele foi em nome de Jesus e ele caiu. Desmaiado dentro d'água. Não conseguiu mais. Foi levado para o hospital. E o médico, analisando as condições físicas dele, perguntou: o que você faz? Ele falou: sou pastor. Ele falou: então abandone essa profissão, porque você não tem mais condição física de ministrar. E ele conta que ele passou 10 anos da seguinte forma: ele ia para a igreja pregar, ele pregava, quando ele terminava de pregar, ele caía desmaiado, eles pegavam, colocavam ele numa maca, levavam para o hospital, ele recebia tratamento, voltava para pregar, pregava, caía desmaiado, voltava para o hospital e assim era a vida dele. Foi quando Deus disse para ele: você está desse jeito porque você quer fazer tudo sozinho. E aí Deus disse assim para ele: daqui do hospital, crie líderes. E aí ele criou os líderes que formaram o que é os líderes de célula. E aí a igreja dele expandiu porque não dependeu mais dele. E ele aprendeu uma lição de descansar em Deus. E ele disse assim: Jesus disse: vinde a mim todo cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Então o que eu faço? Toda noite eu me ajoelho e só me levanto quando o peso daquele dia cai de sobre os meus ombros no pé da cruz. Eu me levanto descansado, deito e durmo. Eu me levanto descansado, deito e durmo. Nós já devíamos ser mestres. Nós já devíamos estar fazendo isso há muito e muito tempo. E, no entanto, a gente vive preocupado, cansado, afadigado, sobrecarregado com as coisas dessa vida, por nos recusarmos a nos apresentar diante do sumo sacerdote e colocar sobre ele a carga dos nossos ombros. É isso que está dizendo aqui. É isso que diz precisar de leite e não de alimento sólido. Porque se nós não suportamos a carga desse dia, como vamos receber o peso da glória de Deus? Se nós não somos capazes de lidar com as coisas pequenas da vida, como vamos receber as grandiosas revelações do divino? Por isso que nós somos chamados a ter uma imersão nas Escrituras. Eu disse que nós vamos fazer 45 dias meditando, 45 lives, meditando em dois capítulos de 1 Coríntios, capítulo 8 e 9. 2 capítulos. Será que é possível nós passarmos 45 dias meditando em tão somente 2 capítulos? A gente já devia ser mestre. E a gente ainda precisa de leite e não de alimento sólido. Vamos clamar a misericórdia de Deus. Pai, Senhor, nós já devíamos ser mestre.
e a gente ainda precisa de leite. A gente devia estar aprofundando na tua palavra e passar o dia mergulhado nela, aprendendo dela. E nos suportamos 5 minutos de ministração. Senhor, estica o nosso coração. Nos dá capacidade, Senhor, de receber de Ti. Para que nós possamos, Senhor, entender a nossa identidade e viver em conformidade com ela. Senhor, a gente quer ser desmamado para recebermos o alimento sólido, deixar de ser criança, bebê, e tornarmos adultos, maduros na fé. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última estação, o altar de cobre, que está em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua obediência, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofrera. A tônica de hoje, a frase do dia é: quanto mais aprendo de Deus, mais obedeço a Deus. Quando a gente pensa em obediência a Deus, o que nós pensamos? Deus me chamou para ser pastor. Então, obedecer a Deus significa abandonar o meu trabalho, ir para o seminário, vou estudar teologia, depois de teologia eu vou ser ordenado pastor. Então isso é obediência. Obediência é eu deixar de fazer o que eu estou fazendo para ir lá fazer uma outra coisa que eu nunca fiz. Isto não é a obediência que Jesus está colocando aqui. Jesus disse, em sua carne, ele disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus é um instrumento de morte. O que é um instrumento de morte? Lembra que nós vimos em algum lugar aqui, lá em Romanos, dizendo, por que você está questionando a Deus? Por que me fez assim, Deus? Ok. Vamos entender o sentido da obediência. Deus não é como nós, homens. Se ele fosse um professor, um homem professor, ele teria uma sala de aula, um quadro negro, um giz, você estaria sentado nas cadeiras e Deus estaria dizendo assim, olha, é importante você aprender a paciência. Ok? Estou ensinando aqui, ó. Seja paciente, seja feliz, tenha paz. Tá vendo? Deus não faz assim. Deus é dono do universo. E ele fala assim, eu quero ensinar para a Lídia, eu quero ensinar para o César a paciência. Como é que eu vou fazer? Para o César ser paciente, eu vou pôr essa pessoa do lado dele, aquela pessoa do lado dele, aquela pessoa do lado dele. Se eu colocar essas pessoas do lado dele, elas vão interagir. Se elas vão interagir, elas vão se desentender. Se elas vão se desentender, elas vão entrar em conflito. Se elas vão entrar em conflito, elas vão brigar. Se elas brigarem, elas vão ficar com rancor uma das outras. Se elas entrarem em rancor uma das outras, elas vão se separar uma das outras. Se elas separarem uma das outras, elas vão ficar solitárias. Se elas ficarem solitárias, elas vão perder o sentido da vida. Se elas perderem o sentido da vida, elas vão pedir para morrer. Então eu vou colocar tudo isso. Mas como eu estou ensinando para o César e para a Lídia que eles devem ser pacientes, quando todo esse cenário estiver armado, quando essas pessoas estiverem do lado do César, o César vai se tornar paciente com essas pessoas. Se o César se tornar paciente com estas pessoas, o César vai poder
ouvir o que essas pessoas estão dizendo. Se o César ouvir o que essas pessoas estão dizendo, o César vai conhecer o coração destas pessoas. Se o César conhecer o coração destas pessoas, César vai falar palavras de acordo com esse coração para levantar a estima dessas pessoas. Se o César levantar a estima dessas pessoas, essas pessoas vão conhecer a razão da sua existência. Se essas pessoas entenderem a razão da sua existência, elas vão conhecer Jesus. Se elas conhecerem Jesus, elas vão receber Jesus como Senhor e Salvador. Se elas receberem Jesus como Senhor e Salvador, elas vão entrar no reino de Deus. Se elas entrarem no reino de Deus, elas vão ser irmãos e irmãs do César. Se elas forem irmãos e irmãs do César, a família do César vai aumentar, porque esta é a família de Deus. Então, ser obediente é não sair dessa situação que você está vivendo, mas dentro dela aprender de Deus. Isto é ser obediente. Porque Deus gastou bilhões de anos para conseguir colocar todos os elementos no seu devido lugar para fazer esse dia para você. Esse dia com tudo que está reservado e que você não tem nem noção do que está reservado. Ele gastou milhões e bilhões de anos para conseguir juntar todos esses elementos. E quando você cai nesses elementos, você diz, não, pera lá, eu não gosto de estar do lado dessa pessoa, eu não gosto de fazer esta coisa, eu não gosto de... Ó vida, por que eu tenho que viver essa vida? Eu quero uma outra vida, eu gostaria de ser igualzinho aquele fulano, eu gostaria de ter riqueza igualzinho aquele ciclano, eu gostaria, e a pessoa está fugindo da escola de Deus. Fugindo. Mas Jesus, ele não fugiu. Ele, nesta vida, naquele sofrimento, lá no Getsêmani, suava sangue e ele clamava, ó Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se for difícil, possível, afasta de mim esse cálice, se não for eu o beberei. E quando ele se levantou resoluto para morrer por amor de nós. E quando a gente sair desse momento de oração, temos que estar resolutos que vamos enxergar esse dia como uma oportunidade de aprender de Deus para obedecer a Deus, para permanecer na posição que Deus tem nos dado, sem sucumbir à circunstância, mas deixar fluir de nós o Espírito de Deus. Somos cheios de Deus. Então temos que deixar a essência de Deus sair de nós, o bom de Deus sair de nós, o amor de Deus sair de nós. E é nesse sentido que vamos orar. Pai, nós terminamos essa semana de manhã com Deus. O dia de domingo é cada um diante de si, refletindo tudo aquilo que aconteceu nesses 5 dias em que estivemos na presença de Deus, na tua presença. Pai, nos ensina a essa obediência, a aprendermos que as experiências existenciais são moldes preparados por ti, para extrair de nós o precioso fruto do Espírito de Deus, a paz, a longanimidade, a benignidade, o amor e a alegria. O Senhor nos fez para sermos alegres, ainda que tudo esteja desandando, porque o nosso compromisso é contigo, Senhor, e os teus cuidados é para conosco. Nós somos teu povo, ovelhas do teu pasto, o povo que o Senhor pastoreia. Por isto, Senhor, nós te somos gratos e oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. É muito bom ter tido você junto comigo ao longo desta semana. Hoje eu estarei preparando a nossa próxima semana com Deus, para que a gente continue com esta manhã com Deus e que outros possam se juntar a nós. Vamos estar despertando o povo de Deus para esse propósito, para que nós possamos entender a nossa conexão com Deus e termos uma vida gratificante, uma vida alegre, uma vida plena, uma vida cheia de realizações,
porque nós estamos, aliás, Deus está junto conosco vivendo a nossa vida em nosso lugar. Que o Senhor seja louvado. Amém, amém e amém.